Olá pessoal, Mário Trentin, vamos fazer um resumo aqui da semana falando sobre tecnologia, especialmente blockchain, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, mineração de moedas, né, NFTs, metaverso, esse monte de palavrinhas que você ouve falar por aí em todo lugar, em toda notícia e que provavelmente muita gente que está ouvindo aqui não sabe do que se trata e vai saber nesse vídeo. Então, nós temos grandes mudanças ocorrendo no mundo, algumas delas relacionadas ao blockchain, outras relacionadas à transformação digital, que já não é uma novidade. Nós temos organizações ágeis, híbridas, times virtuais, times distribuídos. Nós temos agora uma era da hiperagilidade, porque a agilidade já não é tão rápida assim, né? Estamos falando de organizações hiperágeis, de um aprendizado contínuo, constante, o lifelong learning. E eu queria fazer uma pausa aqui em relação a isso, porque traz uma ansiedade muito grande e uma pressão muito grande sobre os profissionais, sobre as pessoas que estão entrando na área. As pessoas às vezes me mandam mensagem, assistem meus vídeos, veem meus cursos lá no LinkedIn ou no YouTube e falam, poxa, Mário, como é que eu faço? Por onde eu começo? Como você fez isso, né? Bom, volte para as habilidades humanas. Então, o futuro do trabalho, as competências que realmente vão diferenciar você como um profissional, elas não mudaram, não são novas não. O que surgem são novas habilidades, novas técnicas, novos skills. Mas as competências humanas são basicamente as mesmas. Nós precisamos ter pensamento crítico, pensamento investigativo, a capacidade de tomada de decisão frente a cenários. Nós precisamos ter comunicação e habilidades interpessoais, porque não estaremos trabalhando sozinhos. Então, se você estiver falando de liderança digital, você está trabalhando com pessoas distribuídas, você está vendo os gestos delas na câmera, você está acompanhando essas pessoas presencialmente ou digitalmente. Nós precisamos de liderança, de habilidades interpessoais, precisamos de comunicação. Mais do que nunca, você precisa de inteligência emocional, inteligência social. A inteligência emocional é você se autoconhecer e se autogerenciar, gerenciar as suas emoções. E em quinto lugar, e não menos importante, nós precisamos da criatividade e da curiosidade. Ou seja, essas habilidades humanas, né? Volta o vídeo aí, salva, anota. Essas habilidades humanas, elas não vão mudar. E elas se tornam agora muito mais importantes ainda do que eram anteriormente. Hoje nós estamos vendo uma mudança muito rápida aqui e esse tal lifelong learning, né? Tem livros sobre isso, um monte de coisa aí, né? A gente vai ter que estudar pro resto da vida e tudo mais. Só que parece que a pessoa sempre está começando de novo, como se ela não soubesse nada anteriormente. Você precisa entender que se você dominou essas 5 habilidades humanas, elas nunca vão ser substituídas por uma tecnologia, porque a tecnologia não cria prosperidade, a tecnologia não cria valor. O que cria valor são as pessoas. As pessoas criam valor, criam organizações, criam modelos de negócios, as pessoas criam a tecnologia. Você não vai ser substituído pela tecnologia. Você pode ser substituído por uma pessoa que usa a tecnologia melhor do que você. Então, quando a gente fica com esses medos, né, de ser substituído, você é substituído pelo computador, pela inteligência artificial, você é substituído pelas máquinas, você é substituído pelo Uber, você é substituído... Isso não vai acontecer. O que acontece são pessoas utilizando ferramentas melhores, são mais competitivas, mais eficientes, mais produtivas, e aí sim você pode se tornar obsoleto e ficar fora do mercado. Seja a empregabilidade, você como pessoa, seja a sua organização se tornar obsoleta ou mesmo ir à falência por causa disso. Então, o que nós temos que fazer é exercitar o nosso pensamento crítico, habilidade, competência humana, pensamento crítico. Imagina agora, para a gente ter um exemplo prático aí, né, não ficar só no campo das ideias aqui, eu sou um arquiteto, por exemplo. Então, eu sou um arquiteto, faço aqui arquitetura, como por exemplo, vamos dizer que eu sou um arquiteto de cozinha, né? Já que estou aqui na cozinha, então sou um arquiteto especializado aí em cozinhas. Bom, se eu continuo fazendo arquitetura como era há 20 anos atrás, pego aquela pranchetona grande, faço o desenho todo com os lápis diferentes, né? Passo lá o compasso, aquele negócio todo, e eu entrego esse meu projeto para o meu cliente, pode ser que realmente eu vou me tornar obsoleto. Por quê? Porque a arquitetura se tornou obsoleta? Não.
porque eu estou utilizando ferramentas que não são produtivas, não são escaláveis. Então, as tecnologias, o que é uma tecnologia? Uma tecnologia é um meio, um método, um serviço, um produto que permite a gente resolver algo de uma maneira melhor. Criar valor. Inovação significa criar valor, resolver problemas. Então, se você é um vendedor, por exemplo, e você faz vendas de porta em porta, você não tem um celular, você não tem um CRM, você não tem um sistema de vendas, concorda que você vai ficar obsoleto rapidamente? Mas por quê? Porque a atividade de vendas não é mais necessário? Não. Porque tem vendedores mais eficientes do que você, utilizando as novas tecnologias que impactam aquela profissão. É isso que nós precisamos fazer. Então, o primeiro passo que você vai fazer agora mesmo é pegar uma folhinha de sulfite aí do lado, pausa o vídeo, pega uma folhinha de sulfite, pensamento crítico. Você vai escrever qual é a sua profissão. Eu sou engenheiro, arquiteto, agrônomo, recursos humanos, financeiro. Pensamento crítico. O que é a minha profissão? Quais são as competências e capacidades ali daquela minha profissão? E como que essa profissão minha tem mudado ao longo do tempo? Se você se formou 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tem que ser capaz de montar um timeline da sua profissão. Eu sou engenheiro eletrônico, fiz mestrado em mecânica, estou concluindo meu doutorado em engenharia da computação. E se eu pegar ali eletrônica, quando eu comecei para até agora, as coisas mudaram demais. Então, fazíamos planejamento ali, às vezes em papel, planejamento de redes, utilizando aquelas redes muito antigas aí da Cisco, enlaces satélites, outras, tudo isso foi substituído. Se a gente pensar o cloud computing, a nuvem, né, a tal da nuvem aí, tem vídeos meus aqui no YouTube, tem uma playlist, inclusive, vai lá assistir uma playlist dos impactos da tecnologia nas profissões. Então, o que é a nuvem, como as coisas estão salvas na nuvem, o que é machine learning, o que é inteligência artificial, tem uma série de vídeos lá muito simples que você vai conseguir entender, porque, na verdade, os conceitos são simples. Então, quando eu olho a engenharia e como isso foi modificado, voltando para os assuntos dessa última semana, né? Nessa última semana eu tive criando a mineração de Ethereum e Bitcoin como uma espécie de um laboratório aí, né? Montei um rig de mineração, tem os vídeos lá no meu Instagram, tem os vídeos, aí conversando com o Bruno Perini, grande amigo aí, o Bruno Perini, do Grupo Primo, nós estamos gravando uma série de vídeos agora de como construir um rig de mineração num valor mais barato para as pessoas. Um rig de mineração é de 30 mil reais mais ou menos, e um rig bem caro, de mais capacidade de processamento, que vai ser um de 70 mil reais. É isso, está acontecendo, tá lá, vai lá no canal do Bruno Perini, Viver de Renda, dá uma olhada, vai ser muito legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque os conhecimentos que eu tinha lá atrás da engenharia e da eletrônica, eles já não valem mais quando a gente está pensando hoje em novas arquiteturas de computadores, novas arquiteturas de redes, novas arquiteturas de nuvens. Como é que eu sei dessas coisas ainda? Pesquisando. A curiosidade, né? Então, o pensamento crítico, você já montou aí, eu tenho certeza que você está com a sua folha aí nessa altura do campeonato, né? Traçou o timeline da sua profissão, agora nós vamos fazer a próxima etapa. Então, você tem o pensamento crítico aqui. Nós precisamos de comunicação e habilidades interpessoais. Então, você fala, poxa, Mário, como é que você sabe de tanta coisa, né? Nossa, você é tão bom, tão inteligente ali. Às vezes o pessoal manda essas coisas aqui. Eu sei mais coisas que eu pergunto mais coisas. Eu sei mais coisas porque eu pergunto mais coisas. Então, não significa que eu sou mais inteligente, que eu leio mais, que eu faço mais cursos. Não, eu pergunto mais coisas. Então, quando está surgindo uma coisa nova, está surgindo o metaverso, quais são as aplicações disso? Para quem que eu posso perguntar? NFTs, quem já criou? Para quem que eu posso perguntar? Tem aplicativos móveis, quem sabe disso? Quem eu posso perguntar? Aplicativos low code, quem sabe disso? Para quem eu posso perguntar? Você entendeu a ideia? Então, comunicação, habilidades interpessoais, liderança, significa que a gente pode perguntar para os nossos colegas, para os nossos chefes, podemos perguntar no LinkedIn, podemos perguntar nas redes sociais, podemos perguntar para os nossos subordinados. É isso que ajuda você a entender um conjunto de informações que hoje é muito maior. Então, quando a gente pensa muito tempo atrás, né, Leonardo da Vinci, né, uma pessoa que sabia engenharia, arquitetura, botânica, tudo mais lá. Hoje essas áreas de conhecimento são tão gigantescas que não tem como uma única pessoa dominar.
Mas se você fizer parte de um grupo, ou se você fizer parte de vários grupos, você vai conseguir acompanhar essas coisas. Então, muito do que eu falo nos vídeos, nos cursos, nas redes, do que eu aplico no meu trabalho como Global Manager do Project Management Institute, à frente da divisão de Citizen Developers, ou que eu aplico na minha empresa, Trentin Gestão e Tecnologia, ou que eu aplico nas plataformas de educação do Grupo Primo, como Education Advisor, o que eu aplico nessas áreas muitas vezes vem de grupos com os quais eu estou conversando, das equipes que estão também se desenvolvendo, das coisas que eu posso trazer e que eu posso trocar na comunicação, habilidades interpessoais e liderança. O terceiro elemento é a nossa inteligência emocional, certo? Então, o autoconhecimento. Isso, para mim, sempre foi um desafio, acho que é o maior desafio para todas as pessoas. E eu costumo criar aqui um mapinha também, você vai usar essa mesma folha. Você deve ter usado o seu pensamento crítico para traçar o timeline da sua profissão. A próxima coisa, de comunicação e liderança, você deve fazer uma lista agora de todas as pessoas que você precisa conversar, dos grupos que você precisa participar. E nessas pessoas e grupos, não fique frustrado se alguma delas não responder, sabe? Porque às vezes está fazendo a lista, eu deveria falar com o Bill Gates para saber sobre tecnologia. Bom, talvez ele não te responda, que ele vai receber muitas coisas de várias pessoas, né? Mas tem algum grupo que eu posso participar? Eu posso participar da Singularity Brasil, posso participar do Project Management Institute, posso participar da comunidade Google Developers, eu posso ir num evento. Então encontre as coisas ali para quem você pode perguntar essas coisas. Faça uma lista agora mesmo, né? Abre aí a sua folhinha e faz o que eu estou falando. Próxima coisa. Inteligência emocional que eu estava falando, né? Então, nossa terceira coisa, pensamento crítico, fez o timeline da sua profissão, analisou o mercado, analisou as coisas que estão aí em volta, comunicação e liderança, com quem que eu vou falar, para quem que eu vou perguntar, que grupos eu tenho que participar. Inteligência emocional, entenda você mesmo. Tem muita gente que está ansiosa, que está no lugar errado ali em termos de profissão. Tem gente que está com dificuldade de aprendizado porque não conhece a sua melhor forma de aprendizado. Posso até gravar um vídeo sobre o meu aprendizado, né? Eu tenho muitos outros vídeos ali, como que eu estudo, como que eu monto um mapa mental e tudo mais. Mas aproveita aí, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, né? Outras coisas que você queira saber. Eu tenho o maior prazer de poder compartilhar, mas eu fui me conhecendo ao longo do tempo. Então eu sei meu melhor modo de estudo, meus horários de estudo, como eu gosto de aprender, como eu gosto de aplicar, como que eu gosto de trabalhar com outras pessoas. E isso é muito importante, o autoconhecimento é muito importante. Porque se você estiver numa situação, num local em que você não se sente bem, não se sente à vontade, não se sente confortável, você não vai conseguir se desenvolver lá. Isso é uma coisa muito pessoal, não quer dizer que o lugar onde está o Mário é o lugar onde você deve estar. Você talvez queira uma empresa mais estável, você talvez queira trabalhar numa startup, você talvez queira trabalhar no serviço público, enfim, cada uma das pessoas tem as suas próprias preferências, não há certo e errado. Por isso nós temos tantas opções, né? CLT, PJ, funcionário público, empreender, área de tecnologia, área de engenharia, agronomia, tudo isso. Entenda aquilo que é mais legal para você e coloque aqui prós e contras na sua parte de inteligência emocional. Para concluir essa parte de inteligência emocional, né, muita gente me pergunta, Mário, o que eu faço? Quero entrar na área de tecnologia, quero fazer engenharia de software, me dá uma dica aí, qual o próximo passo? Primeiro passo é você escrever prós e contras da sua situação atual e da sua situação futura desejada. Porque a gente está sempre naquela de olhar a grama do vizinho que é mais verde, né? Então, poxa, é muito legal, todo mundo trabalha com software hoje, nossa, crescendo, todo mundo ganha muito dinheiro e eu estou aqui na área, sei lá, de gastronomia, não está crescendo. Bom, tem muita gente na gastronomia que também está crescendo e que está recompensado financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Será que você não está se limitando ali porque você não gosta daquela área? E aí simplesmente olhar pessoas que estão tendo sucesso numa outra área não significa que você vai ter também se você não se dedicar e se você não gostar daquela área. Então faça essa análise de inteligência emocional e coloque tudo isso numa mesma folha aqui, tá? Pega esse vídeo, pausa, volta, para, assista quantas vezes forem necessárias. Competências de pensamento crítico, tomada de decisão. Monte cenários, entenda a sua profissão ao longo do tempo.
Comunicação e liderança, para quem eu vou perguntar sobre as áreas que eu preciso conhecer. Habilidades pessoais, inteligência emocional, como que eu gosto de aprender, busco mais segurança, menos segurança, gosto de falar em público, não gosto, montou essas coisas. Se você fez essas coisas aqui, você já está à frente da maior parte das pessoas. Eu nem falei nada de tecnologia. Não falei para você que você precisa aprender Python, não falei para você que você precisa aprender inteligência artificial, não falei para você que você precisa aprender low code, não falei para você que você precisa aprender blockchain, criptomoedas, que você precisa ter terreno no metaverso, não falei para você que você precisa de NFT, não falei nada disso até agora. Por quê? Porque as habilidades humanas são a base. As habilidades humanas são a base e sempre serão. Então, se você fez essas 3 atividades aqui, agora você já está olhando para o mundo com outros olhos. Em vez de você estar perdidão como você estava, né? Talvez, agora você olha, poxa, entendi, eu sou de recursos humanos, esse aqui é o panorama da minha profissão, eu preciso me conectar com tais pessoas, com tais tecnologias, eu gosto de trabalhar remotamente, presencialmente, numa startup, em algum outro lugar, agora eu sei o que eu vou procurar. Eu vou procurar avaliações de assessments de pessoas, de equipes, com a utilização de aplicativos low code, por exemplo. Então agora sim, você pode ir lá pesquisar o que é a Power Platform, agora sim você pode utilizar formulários do Microsoft Forms, pode buscar chatbots no Teams. Por quê? Porque agora você tem um propósito. Como uma pessoa de recursos humanos, eu quero desenvolver outras pessoas e outras equipes a partir de métricas e indicadores. Entendeu? Então, faça esses 3 passos aqui e com certeza você vai estar muito à frente das outras pessoas. O que me leva à questão de criatividade e de curiosidade, que eram outros 2 elementos que a gente tinha também, né? Então, hoje, às vezes eu recebo também esse tipo de mensagem, né? Nossa, Mário, você tá lá na engenharia, você também faz coisas ali de mecânica, você também acampa aí no meio do mato e, enfim, você faz ali algumas coisas. Isso não significa que eu tenho mais capacidade do que ninguém que está assistindo esse vídeo, não tenho mais capacidade que você. O que acontece é que eu criei dentro da minha mente um quesito ou uma propensão de curiosidade e de criatividade que faz com que eu me desenvolva em algumas coisas mesmo que eu não esteja 200% preparado. Então, quando a gente fala sobre isso hoje em tecnologia novamente, eu tive conversando nessas últimas semanas com muitas pessoas aí de áreas de tecnologias disruptivas que eu nem imaginava e desconhecia, de blockchain, criptomoedas, fundos de criptomoedas, metaverso, realidade aumentada, colegas professores que estão estudando Outspace VR, Meeting VR, com os seus óculos ali de realidade virtual, para você tentar imaginar como é que vai ser a aula no metaverso, como que nós vamos montar uma sala de gerenciamento, um Obeya Room ali, né? Imagina aquela sala Obeya que a gente tinha aí cheio de post-its, cheio de coisas penduradas, aí, né? Vai lá no Google procurar aí que é uma sala Obeya. Imagina isso em realidade virtual, em realidade aumentada. Eu poder andar por esse prédio aqui e olhar e verificar os equipamentos, aquele ar-condicionado precisa ser substituído, essa lâmpada, enfim, poder interagir com outras pessoas. Só que não é somente a tecnologia. A principal coisa que muda são os modelos de negócios, as formas de trabalho e as estruturas de equipes. Então, a última etapa desse vídeo aqui, para a gente poder realmente dar um passo aí grande para você entrar em 2022, aí, os próximos 10 anos, entendendo o que você como pessoa precisa fazer para o futuro da sua profissão, é o seguinte: a transformação digital, as transformações tecnológicas, elas sempre existiram. Então, quando nós tivemos a máquina a vapor, quando tivemos a eletricidade, quando tivemos a internet, agora quando tivermos o metaverso, o blockchain, significa que a tecnologia é criada por pessoas, as pessoas não são substituídas pela tecnologia, como eu te falei. Elas podem ser substituídas por outras pessoas que usam a tecnologia melhor do que nós. Pensa na analogia do corredor, né? Imagina que talvez aí 30 anos atrás todo mundo corresse descalço, né? Então não sei como é que foi a maratona lá da Grécia, né? Enfim, mas as pessoas talvez corressem todas descalças.
E surgem novas tecnologias agora, com tênis aí cheios de coisa, né? Tem vários solados diferentes, aerodinâmica e tudo mais. E você continua correndo descalço. E os seus colegas, eles não aprenderam a fazer o tênis, eles aprenderam a usar o tênis. Entende a diferença? Então, seus colegas corredores, ou seja, seus colegas engenheiros, RH, financeiro, marketing, eles não aprenderam a construir tecnologias de tênis, nanomoléculas e químicas e design, não aprenderam a construir tênis. E não estão gastando tempo tentando construir tênis, nem tentando entender como constrói tênis. Eles estão como corredores, olhando o mercado não só de tênis, mas de todos os equipamentos que fazem eles correrem melhor, e aí eles podem se apropriar desses equipamentos e estarem na sua frente correndo. Pega esse pedaço do vídeo e realmente salva esse pedaço do vídeo. Eu queria que esse negócio pudesse chegar a muitas pessoas mesmo de verdade, sabe? É uma coisa que eu falo para os meus filhos, que eu gostaria de ter ouvido há muito tempo atrás. Porque às vezes a gente está correndo descalço, a gente olha o nosso vizinho correndo de tênis com um modelo mais moderno, e em vez da gente pensar, poxa, eu precisaria de um tênis para eu aprender a correr de tênis. Sabe qual que é o pensamento das pessoas? Eu preciso aprender a construir um tênis. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Se você é um profissional de recursos humanos e os seus colegas de recursos humanos estão utilizando LinkedIn Tech Recruiter, estão utilizando plataformas de controle de pessoas, de engajamento, de onboard, eles estão aprendendo a utilizar tudo isso, você tem que correr para aprender a utilizar isso. Você não tem que dar um passo atrás para voltar a ser um programador e desenvolver programas de RH. Você precisa usar o que está disponível para trabalhar melhor. Se você é uma pessoa financeira muito bom, né? Imagina a área financeira também, talvez há 20 anos atrás. As pessoas tinham que fazer as contas à mão aqui, né? Fluxo de caixa, amortização, enfim, fazer valuation de empresa, talvez fosse tudo à mão esse negócio, né? E hoje você tem softwares que fazem isso, fazem cálculos, fazem previsões, fazem provisões, fazem tendências, fazem análises. E você, que é da área financeira, tá vendo seus colegas usarem ferramentas melhores e fala, poxa, eu preciso aprender como é que constrói essa ferramenta. Não faça isso, pessoal. Eu acho que a área de tecnologia, ela é muito promissora, sim, mas ela está criando uma distorção muito grande no mercado, porque as pessoas acham que elas têm que todas se tornarem agora engenheiros de software. Todo mundo precisa fazer ciência da computação, e não é isso que é esperado. A transformação digital é que as pessoas do mundo vão aprender a usar essas tecnologias. Algumas delas vão ser tecnologias de baixo código, plataformas low-code como Microsoft Power Platform, TrackVia, Pipefy, Monday.com, uma série de plataformas low-code que estão surgindo, que não exigem um conhecimento aprofundado em programação, em desenvolvimento de software, mas que precisam de pessoas que entendem do negócio e da lógica dos processos de negócio para poderem criar soluções baseadas em baixo código. Então, o que nós precisamos, no final das contas, para concluir aqui, é que você realmente exercite aquelas 5 competências humanas, começando pela sua folhinha de sulfite, traçou sua profissão, prós e contras, como vai ser o futuro, o que tem impactando sua profissão pela frente. Vai criar sua parte de comunicação e liderança, com quem você quer falar, para quem você quer perguntar. Se você quiser falar comigo e perguntar para mim, manda uma mensagem direta aqui, escreve aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, me chama numa mensagem direta, vai lá no LinkedIn, chama uma mensagem direta. Você vai ver que as pessoas que receberem suas mensagens, uma boa parte delas vão responder as suas mensagens. E se não responderem porque forem pessoas muito ocupadas, procure outras pessoas. Procure outros grupos e não tenha nenhum tipo de limitação. Curiosidade e criatividade não têm limites. São as habilidades ou as competências que nos levam mais longe de tudo. Você tem hoje a capacidade de pesquisar no seu celular, de pesquisar em qualquer outro lugar, e eu acho que isso é muito importante. Então eu queria concluir esse vídeo dizendo para você que você precisa entender o seu mercado, você precisa fazer uma lista das pessoas, você precisa se compreender na inteligência emocional e aí sim você vai usar a criatividade e a curiosidade. Com a analogia que eu te dei do corredor,
ou com qualquer outra analogia que você tiver, buscando todos os recursos, melhores recursos que estiverem à sua disposição, para que você possa utilizá-los e não aprender a construir e criar esses recursos. Você pode sim se tornar um designer de tênis, né? De química, moléculas, design, tudo lá, mas a maior parte das pessoas não vai se beneficiar disso. Vão se beneficiar de calçar aqueles tênis que estão à disposição, trocar o seu short, seus suplementos e tal, e correr uma corrida melhor. Então, profissionais de marketing vai aprender a utilizar uma ferramenta de e-mail marketing. Você não precisa aprender a criar, você não precisa aprender a desenvolver software de uma ferramenta de marketing. Aprenda a utilizar as que estão no mercado. Você é de finanças, aprenda a utilizar ferramentas ERP, ferramentas financeiras. Você é de engenharia, aprende a usar CAD, CAI, CAM, BIM. Então, várias dessas siglazinhas, você não precisa criar um BIM, aprenda a usar os BIMs existentes. Você é de engenharia, você é de qualquer uma das áreas, busque as tecnologias que são às suas disposições, tá? Então é isso, muito obrigado aí mais uma vez pela atenção, né? Enche de comentários aqui também para os próximos vídeos, vou voltar a gravar curso aqui no canal também em breve. Deixa o seu joinha aí, se inscreve e acima de tudo compartilha, muito legal que outras pessoas possam talvez revolucionar o seu plano de carreira ali, saindo desse mindset, né? Poxa, tô perdendo para o desenvolvimento do software, preciso fazer aquilo. Não, se aprofunde na sua profissão. A profissão do futuro é a sua profissão usando ferramentas melhores. Então, a profissão do futuro, o agronegócio é a profissão do futuro? Claro que é, não vai acabar, mas é um agronegócio mais tecnológico, que usa tratores mais modernos, talvez dirigindo autônomos e tal. A profissão de quaisquer outras áreas vão continuar ocorrendo, vão ocorrer de maneira mais produtiva, mais eficiente, com ferramentas mais modernas. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.